Fala, galera! Começando mais um Corintiano Pod. Aqui mais um episódio cheio de informação para vocês. Esse projeto aí com as chapas continua. O nosso compromisso com a democracia corintiana segue sendo feito. Agradeço a todos que vieram, aos que vão vir. E hoje muito feliz de estar aqui com amigos, e com uma chapa que eu admiro, respeito muito e que eu desejo toda a sorte do mundo para eles. Então agradeço muito. Hoje com a chapa 21, Liberdade Corintiana. Aqui do meu lado, Dr. Lineu. Ali, o Alexandre. E aqui, o Ricardo Bonomo. Gente, obrigado por ter vindo. Estou muito feliz. Eu estava ansioso para ter vocês aqui, porque eu gosto muito de vocês. Sempre estamos lá, estamos juntos. Então agradeço muito a presença de todos vocês aqui. Obrigado. Bom, obrigado, Nenê. A recíproca é verdadeira. Obrigado. Nós temos aí um respeito muito grande por você, seu pai, e estamos aí lisonjeados pelo convite e vamos procurar esclarecer e falar um pouquinho sobre a 21, sobre a perspectiva, enfim, estamos à sua disposição. Obrigado. Gente, começa contando um pouquinho para mim do começo da chapa, a criação, como que ela surgiu. E um slogan que eu acho bem legal, que eu vejo sempre nas postagens, que a verdade salva e a liberdade ela é primordial nisso aí, nesse processo democrático que a gente está tendo lá no clube, né? Bom, primeiro, o Zinete já falou aí, mas a mesma coisa, né? Recíproca admiração por você, que você falou daqui, você é bondoso, né? Você é nosso amigo, Você é suspeito para falar, né? A gente sabe que você era amigo não só nosso, como de muitas pessoas lá no clube e de outras chapas. Bom, a Liberdade Corintiana, só você falou para falar do início. Nós estamos no segundo mandato agora. Né? Nós concorremos antes com outro nome e nesse aqui com a 21, mas sempre foi 21. E mudaram algumas pessoas na chapa, mas a filosofia e a mentalidade de todos que entram, o Lineu que entrou agora, o Zinete que já estava e outros que entraram, é o mesmo lema. Porque a gente, na verdade, na Liberdade Corintiana, nós prezamos muito por defender a instituição Corinthians. Não estamos lá para fazer um projeto de poder, ou para nós, ou para alguém, ou para defender em alguma situação. A nossa ideia é fazer coisas pelo Corinthians, né? E para fazer coisas pelo Corinthians, nós vamos falar bastante aí, o doutor Lineu vai falar, o Zinete vai falar, você também, você é conhecedor, você sabe. Tem muita gente pensando, tudo bem, estamos em época de eleição. Muita gente lá pensa o seguinte, mudou o presidente, está tudo resolvido. E não está, não vai, infelizmente, não vai ser assim, independente de quem ganhar. São dois candidatos, só independente de quem não vai ter vida fácil. Quando eu falo não vai ter vida fácil, não é em disputa com o conselho, que chapa que entrou, que chapa que não entrou. É porque é difícil. O Corinthians, para começar a entrar num eixo, ele tem que ter uma reforma estatutária, mas de coisas muito primordiais, né? Desde de punições, uma série de coisas que tem que ser feita. Por exemplo, eleição tem que ser em 2 turnos. A Liberdade Corintiana sempre foi a chapa que, não desmerecendo as demais, que apresentou o maior número de propostas na reforma estatutária. Nesse mandato aqui, eu fiz parte da comissão estatutária. Porém, infelizmente, não andou por problemas políticos ou o que foi pela frente. Mas tem que ter uma reforma estatutária lá e urgente. Urgente. Né? Bom, deixa o Lineu falar agora também, né? Porque senão eu vou ficar falando aqui, eu não paro. Não, Eles vão falar, para um pouquinho aí, cada um deixa... Vamos embora. Bom, obrigado, Nenê, pelo convite. Imagina. Esse menino é longas conversas, né? Verdade. Nas alamedas do Parque São Jorge. Ele me conhece já há tempo. E quando eu ingressei na Frente Liberdade Corintiana, que é a chapa 21, ingressei com o mesmo pensamento que eles tinham, a verdade liberta. Corinthians precisa de verdade, Corinthians não pode ter mais aqueles enganinhos, engodos, segredinhos. Nós somos favoráveis à transparência real. Eu falo mais que você, Ricardo. Só para você. Se eu for para o Zinete, não vai abrir a boca aqui, coitado. Então. Tá porque o que me chamou a atenção, que eu ingressei no grupo, você sabe que eu e o Ângelo, nós tínhamos chapas, nós tivemos 2 chapas.
E quando veio o convite foi para o Anjo, porque o Anjo é muito conhecido e ele tem voto. E eu, confessadamente, tenho um número bem limitado de votos. Principalmente numa eleição em que todos os meus amigos do Corinthians são candidatos também. Então fica difícil mesmo para mim, né? Mas o Ângelo tem bastantes votos. Quando ele recebeu o convite, eu falei, você vai, eu fico. Não, você tem que vir porque você concorda com o princípio da chapa. O que é? Basicamente, organização. Trabalho que a chapa entrou, todo mundo criticou, eu fui um dos raros que não critiquei. E não critiquei a entrada do Herói no governo do Ilho, foi a presidência do Ilho, porque eu sempre disse, quem gosta de criticar sem fazer nada é político sem caráter. Se você tem ideias de verdade, faça alguma coisa de bom por aquilo que você quer. O Herói é um grande advogado, ele vai fazer uma boa gestão no departamento jurídico. O que aconteceu? Começamos com a ideia do compliance, que ainda não está totalmente implantado, porque nós não temos uma série de coisas, né, Ricardo? Caderno de obrigações. Ou de com certeza. De conduta. De conduta, normas de conduta. Como é que o empresário pode ser amigo pessoal do presidente ou ter parentesco e negociar jogador? Tem uma regra para isso. Então nós temos que seguir isso aí. Isso me chamou muita atenção. Na chapa, o trabalho do Herói foi excelente. Nós fizemos, eu digo nós já, porque eu já me sinto da chapa. Acompanhei de longe ainda que fosse as alterações do estatuto. E agora nós temos um elan maior ainda. Nós queremos eleição para presidente em 2 turnos. Ah, mas só tem 2 candidatos. Isso não é usual. Desde que eu cheguei no Corinthians, tinha 3, 4 candidatos. O que acontecia? Elegia-se um com menos da metade dos votos. Bem menos. Né? Bem menos. O caso do Duílio foi Bem esse. O caso do Gobi, também. O Gobi não ganhou próprio por Andrés. diferença grande. E do próprio Andrés. Então, vamos fazer em 2 turnos, porque assim o presidente tem maioria. Pelo menos legitimidade política. É o mais justo também. Né? E é mais justo. Essa questão, isso é o mais Sem justo. dúvida. Não? Acaba uma série de polêmicas. E como o Ricardo disse com muita propriedade, quem ganhar essa eleição, pode ser o André, pode ser o Augusto, não terá vida fácil. Assim, olhando de fora, eu vejo o clube desorganizado. Desorganizado não quer dizer bagunça, isso é desorganizado. Tem um sistema para se fazer pagamento no Corinthians, o sujeito apresenta lá a duplicata e o cara faz o cheque, não sei se é assim. Então tem que ter um sistema, temos que ter fluxo de caixa. Isso na parte interna, isso aí ninguém vê. Né? Isso aí ninguém vê. O que mais que nós queremos, além dessa organização? O voto individual. O voto individual vai permitir que o clube eleja quem tem representatividade de verdade. Pode ser que isso traga algum outro problema? Pode ser que as chapas não vai ter unidade no conselho, os blocos vão ser formados depois da eleição. Você não vota no Ricardo porque ele não gosta do Zinete, mas eu voto porque o Zinete, mas o Zinete... Né? Então, isso acontece numa eleição individual. Não é difícil evitar isso aí. Eu sou a favor também. Eu já imaginei, nem conversei, então isso é inédito agora, hein? Eu tenho umas ideias, mas nem sempre eu falo. Existe a possibilidade de você ter um voto misto. Tanto o voto individual, ou seja... É uma ideia também. Eu posso votar 25 vezes nos nomes que eu quiser. Ou eu voto uma vez na chapa. Eu não posso votar no Ricardo ou no Nenê e depois na chapa 129. Ou eu voto chapa ou eu voto no candidato. Ah, mas eu só quero votar em 3. Você votou em 3, o resto... Não, isso pode. A gente precisa estudar isso melhor. Carece de um estudo mais aprofundado, né? Para a gente ver. Por exemplo, a ideia do torcedor investidor. É uma ideia muito boa. Vai funcionar? Com certeza. Nós somos 35 milhões de corintianos.
12.800 vão escolher o presidente da paixão de 35 milhões de corintianos. Então, veja só. O pior, Lineu, desculpe te cortar, que não é nem 12. Quem comparece para votar é menos de 4 mil. É. Entendeu? Então é mais grave ainda. É uma minoria muito pequena. Eu estava me falando esses dias no clube, não sei se vocês vão saber me explicar melhor, é que ali no quadro de quem pode votar tem pessoas falecidas já. Sim. Ainda, né? Isso é verdade. Mas que o processo para tirar essa pessoa do quadro associativo não é tão fácil Não. e nem é barato. Não. Não é só você pegar e ir lá falar, não sei o quem morreu. Tem questões levar jurídicas, inclusive. Exato. Entendeu? Tem Segundo questões... falaram, inclusive na reunião lá da comissão eleitoral que eu fui, até o doutor Ivani, que falou que é o presidente da comissão, falou que um processo, o doutor Lineu pode falar melhor até, mas enfim, ele disse que um processo para fase judicial, tirar um falecido, que pode custar até 200 mil reais Sim, por pessoa. Por pessoa. Eu acho que ele exagerou um pouquinho. Não. Né, Ricardo? Porque, Tudo veja bem, bem, por isso que eu... por exemplo, eu conheci pessoalmente dois sócios remidos e conselheiros vitalícios que faleceram. O Domênico e o Manrico. Nós todos conhecemos. Nós conhecemos. Espero que eles estão na Fiel... Agora eles são eternos, né? Celestes. Que Deus os tenha. Realmente é de coração que eu digo, Claro. os grandes amigos. A família, ela não tem direito à manutenção de ser sócio remido. Então, aquele título poderia ser transferido para qualquer um da família. Aí é que entra o problema que o Ivani falou. Porque eu preciso ir atrás da família, ver se a família quer aquele título, sendo que aquilo é um patrimônio. Exato. Aquilo é Ou patrimônio. até a família ir lá para dar baixa, modo de falar, ir lá com testado de óbito, né? Para ser oficialmente. Ou a própria Essa família família chega não e fala, aparece, olha, vai Então, atrás. Esse é o mas faleceu problema. e eu tem que quero fazer transferir isso, o é a título. responsabilidade da família, não é o clube ir atrás e falar, ó, me manda, tal, é a responsabilidade... Na verdade é sim. É? É. O clube tinha que ter um bom controle disso. Eu também acho. É. Tem. Não é, Teria nada, que não é ter. crítica pessoal. Teria que ser Não, mais não, mas organizado. fala, Teria que ser mais organizado, uma metodologia para poder executar esse plano de redução desses sócios que já se foram. Mas teria que ter uma metodologia. O problema é que nunca se implementou isso e talvez houvesse falta de vontade também. É que teria que, acho que, mudar no estatuto, né? Porque no estatuto está de uma forma... Eu não sei não, né, se seria necessário isso. Porque também acho que não. eu acho que não é necessário, não. Não, é que eu vi que está no estatuto, tem que fazer não sei quantas chamadas. Prova de buscas. vida, né? Tipo prova de vida. Mas aí você tem que fazer publicação. Exato. mídia. Tem que fazer Isso não é sei um- quantas publicações. Isso é uma Poderia verdade. simplificar isso. Tipo 3 assim, publicações. se São alguém, 3 publicações. se alguém sócio levar, souber de alguém, tiver acesso a um documento de alguém, poderia Levar lá. ir lá e levar alguma coisa assim, né? Entendi, Facilitaria. entendi. É isso aí. A gente cortou aqui, você está falando do fiel investidor. A investidora é uma ideia que é muito boa. Ela precisa ser aprimorada, precisa ser pensada e, principalmente, ela precisa ter o timing certo. Lançar hoje o fiel investidor é uma coisa que não vai fazer muito sucesso, porque o fiel investidor funciona mais ou menos como venda de ações na bolsa. Graças a Deus nós ganhamos ontem. Aí só. Hoje está todo mundo alegre, aliviado. Ação Não, vai lá e em dois cima. jogos importantes, né? A ação vai lá em O cima. das meninas e o das masculino. Brabas, de 8 a 0. As brabas estão ganhando todas, né? Ainda bem. Graças a Deus. O que nos ajuda. Mas a questão toda do fiel investidor, então, que é preciso pensar o momento de lançar, estabelecer bem quais são os direitos e obrigações do clube. A gente, quando conversou isso, vocês vão lembrar que alguém sugeriu, não sei nem se não fui eu mesmo, que o fiel investidor ele poderia até investir em atleta. Falou, mas isso é complicado, aí precisa ver a Lei Geral do Esporte, precisa ver isso, precisa ver... Então, as ideias são boas, mas tem o fiel investidor. Agora, o problema maior do fiel investidor, viu, Nenê, é que quando você trata desse assunto, de cara você tem uma rejeição, porque eles confundem que quando você vai transformar o fiel investidor, eles acham que você vai transformar o cara em um sócio.
que frequente o clube. Certo. Não é essa a ideia dessa proposta Ele teria nossa. direito ao voto. O voto, ele mas teria não- direito ao voto, assim como qualquer sócio que paga lá as suas contribuições ininterruptamente por 5 anos, ele também vai ter que pagar um valor que nós estimamos aí, que seria 1/3 do valor da manutenção Tá. do título individual, para que ele tenha o direito de voto. Certo. E dessa forma, o espectro de votação, ele se amplia e fica muito mais democrático, entende? Não é 4.000 que estariam decidindo Sim. o destino do Corinthians, mas sim um espectro maior, mais amplo. Hoje nós estamos imaginando aí que o sócio fiel torcedor deve ter o quê? Uns 150, 200 mil? Por aí. Está Por em aí. torno disso. Não sei se caiu agora, mas é por aí. Eu acredito que até tenha Fica subido. meio sobe, cai, depende do Então, momento. imagina, 1/3 desse contribuindo com 1/3 da manutenção, Certo. nós estávamos estimando mais ou menos 10 milhões por mês de entrada de caixa, entendeu? Esses 10 milhões, 1/4 desse valor, ou 1/3, isso é uma coisa a ser estudada, seria para o clube social. Destinado ao clube, legal. Imagina como nós melhoraríamos bastante esse clube social. Então, fiel torcedor, inicialmente, a proposta, ela gera esse tipo de desconfiança que nós vamos aumentar a frequência de frequentador no clube social. E imagina, então o pessoal, de cara, já imagina que não é uma boa proposta, mas se você analisar pelo ângulo de arrecadação e que você está dando oportunidade para o fiel torcedor votar, que também é importante, eu acho que a proposta em si já se justifica por isso. Legal. Entendeu? Legal. Deixa eu só dar uma complementada, não que eles deixaram de falar algo. Eles explicaram bem, o Lineu falou, ele falou, só para reforçar alguma coisinha. Quando é falado esse negócio lá do fiel torcedor votar, esse negócio todo, existe o que ele falou, uma rejeição já do pessoal não te escuta, mas eu falo para você, todas as pessoas que eu conversei com, que são contrárias quando você fala, eu falo, deixa eu falar até o final, vocês vão entender. Sempre que escuto até o final, eu falo, não, assim eu estou de acordo. A maioria fala. Quando você fala, por exemplo, que ele citou aqui, o Lineu também falou, o seguinte, que uma parte da arrecadação viria para o clube social. E o restante, claro, a maior parte, 3/4 que seja, para o futebol. Lá em Buenos Aires, o Herói foi lá no Boca, até o Boca tem, eu não lembro bem os valores agora, mas parece que cada membro deles lá paga em torno de $8. E eles têm, agora eu não lembro do número, mas eu sei que é um número bem 100 alto mil, também. parece, Não, né? é mais. Mais? Eu acho que é mais. Votante? Eles têm isso. É Agora, alto. o que eu acho? Isso eu acho, né? Muita gente tem logo uma rejeição, porque, vamos falar o português claro, existem pessoas, não vou ficar falando nomes, mas existe aquela turminha aqui, tem um pessoal que acha que pode, entre aspas, se achar dono, não é questão de dono, não vê com bons olhos entrando novos sócios, não quer uma maior frequência, etc. Mas o detalhe é o seguinte, então, mas aí que tá, aquele negócio de quem é sócio mais velho há mais tempo, tem mais direito que o outro, não tem. Ano que vem, eu vou fazer 40 anos que eu sou sócio. Eu entrei em 84, quando eu fiz 20 anos. Nunca deixei de pagar. Agora, quem entrar de sócio hoje ou amanhã é igualzinho eu. Não sou mais nada mais que ninguém, nem muito menos. Porque estamos de conselheiro agora, que nós somos algo a mais que alguém. Mas, infelizmente, tem esse raciocínio de algumas pessoas lá, né? Só antes do Zinetti falar, contar uma historinha rápida. Uma vez eu estava conversando lá no Corinthians e falei assim, mas vocês estão reclamando, mas qual é o problema de ter mais sócio aqui? Vende título. Se não tem arrecadação, você procura aumentar a receita. Né? Se você despesa, você diminui até um certo momento. A partir dali você não pode diminuir, porque você tem que se desfazer de coisas. Então, vamos aumentar a receita. Você não conhece o Corinthians? Você chega aqui, vai lá jogar futebol, vê se você acha lugar no time. Vai lá no tênis, jogar não sei o quê. Eu fiquei com aquilo na cabeça e falei, mas eu ainda acho que, enfim, eu não vou discutir. Bom, estou conversando com um amigo meu que é tenista, que nem vocês, né? Ele é sócio do Harmonia. Aí eu falei assim, lá no Corinthians o pessoal, ele é corintiano. Lá no Corinthians o pessoal não quer aumentar o número de títulos porque diz que não tem vaga no futebol, não tem vaga no tênis.
ele deu risada e falou assim, manda esse pessoal do Corinthians ir lá no Harmonia, título não sei quanto custa lá, que é muito mais caro que o Vê se ele Corinthians, consegue, né? né? Ele entra de sócio e tenta chegar às 10 da manhã do sábado, entrar na quadra e falar, boa tarde, bom dia, vim jogar tênis. Vê se ele consegue. Ninguém consegue. Foi que eu vi, eu também sou sócio do Paineiras, eu passo lá, quem que eu encontrava jogando bola, futebol lá? O Calil. Né? Eu nunca joguei lá. Aí um dia um amigo lá falou, você não quer jogar? Eu falei, futebol não dá, eu não consigo correr mais, muito sei o quê. Aí teve aquelas brincadeiras, fulano joga, Beltrano joga e tal. Mas não era para eu jogar. Vai lá, você senta e você fica esperando uma vaga. Às vezes um não vem e tal. É assim... Fica de sobreaviso. Então, eu posso dizer para você, em relação a esse comentário que já tive passado, eu jogo futebol no clube, tá? Eu até organizo um time de futebol lá, que nós consideramos da velha guarda, e sempre tem uma vaga para alguém que queira jogar. Tênis, a mesma coisa. O tênis está aumentando substancialmente o número de participantes de tênis, tanto é que o Ângel, que é da nossa chapa, ele já entrou ele, a mulher, o filho, o cachorrinho, entrou todo mundo. Ele é a esposa entendeu? dos filhos. Então, ele mal começou a fazer aula, já entrou, já está participando do campeonato agora. Aí o Renatinho foi campeão. Né? Então, o Renatinho mas, fez mas aqui entre nós, eu concordo com o que você falou, mas você sabe que tem, vamos falar do futebol, que jogar lá. uma máfia. Não vou falar que é uma máfia, mas é um pouquinho difícil a pessoa entrar lá de sócio. Se ela não conhecer alguém para ir lá e falar, o cara não joga. Isso Se ele ir lá, ele entra lá, não conhece ninguém, ele chega lá e vai lá, como que eu faço para jogar aí? O cara lá vai falar com o fulano, vai falar com o Beltrano, vai falar que lá não tem vaga, tem 39 esperando. É essa a resposta que ele vai ter de todo mundo. Eu vou te falar, já vieram, é normal, sócios novos me procurarem, como é que eu faço para jogar futebol? Falo, você procura o dono, não, o cara que organiza aquela determinada turma, e você pode falar que eu indiquei você. Eu já arrumei várias vezes, entendeu? Vaga para o pessoal. É que lá no futebol tem nome de um time chamado Máfia. Por isso, quando você falou máfia, eu falei, os caras vão pensar que eu estou falando deles. Não é deles, não tem nada a ver. Nada a ver. E se você quiser jogar na máfia, apesar do nome, você também consegue jogar. Então, mas tem várias Mas tem que conhecer alguém, ou tem que conhecer você alguém. Se ele não conhece você ou algum outro, ele não consegue jogar. Isso no campo lá, né? Porque tem as quadras e o outro, a quadra de futebol society que por muitas vezes tá vazia. Tá vazio, sim, também. Eu entendo, mas eu entendo. Mas acho que essa dificuldade seria em qualquer lugar. Quando você é novo, tem que ter sempre alguém para te colocar no meio, ou você vai ser muito... Sem dúvida. Vai chegar já chegando, beleza. Né? Tem gente que é assim, mais fácil, já chega e bum. E tem gente que não, precisa de alguém para inserir junto e tal. E isso é super comum. Agora, é importante também a gente citar, fora essas propostas que foram colocadas aqui, outras propostas que a nossa Frente Liberdade Corintiana também colocou. Infelizmente, como o próprio Ricardinho falou, não foram para frente, porque dependia de uma análise da comissão eleitoral e eu não sei qual Emperrou. E deu uma emperrada lá e não foi para frente. Ficou. Mas só para você ter uma ideia, tem pelo menos que é o número da nossa chapa, 21 propostas. Entendeu? Dá para falar algumas? Sim. De cabeça? Pode falar. Bom, o voto em 2 turnos, esse do fiel torcedor, o cônjuge poder votar. 01. Vão me ajudando a lembrar aí das principais. O voto individual, o fiel... Não, o voto individual, desculpa. 2 turnos que você não espera um pouquinho só. O individual, se a gente fala, depois pode dar polêmica. Sim. É algo que muita gente hoje amadurece a ideia. Eu sempre defendi isso, mas tem outros que acham que não é ainda o momento. Claro que vir de 200, que era o chapão, para o 25 da chapa, foi um tremendo avanço. Que, aliás, para quem não sabe, foi feito... Isso aqui começou pelos membros da 21, o Herói, o Craveiro lá atrás. Foi quando fizeram a proposta, o pessoal falava que era pior, que não ia ser, mas foi a que foi para a final lá em 2 turnos, dentro do conselho, acabou... foi a vencedora. Certo. Deu a oportunidade hoje do pessoal tudo poder concorrer, né?
Mas é o que o Zinete estava falando, desculpa, eu te cortei, estava falando aí. Ele perguntou mais propostas aí, vamos relembrando ele Então, para falar. 2 turnos que você não tinha comentado. Tem uma que a destituição do presidente, se ele estiver fazendo uma gestão temerária, Sim. tá? Só para ter uma ideia, nós tivemos um fato com o Andrés, né? A própria Liberdade Corintiana entrou pedindo essa destituição. Infelizmente, os meios jurídicos não abraçaram a ideia, disseram que teríamos que verificar isso internamente, né? Resolver internamente, mas internamente também não foi possível. Essa é uma das propostas também. Temos outras propostas aí, mais de cunho administrativo até, entendeu? A mais importante de todas, né, Zé? Desculpa eu te interromper. Pois não. Implantação de todo o sistema de compliance com a elaboração dos cadernos de obrigações, os cargos de responsabilidade, a contratação do ouvidor geral do Corinthians. Sim, Né? justo. Tudo isso é fato que a gente precisa fazer. Sim. O Corinthians precisa disso. E aí você me lembra também que, por exemplo, na gestão do Eloy, o compliance foi iniciado, está bem avançado, como você falou, ainda não está completo, mas também tem a Lei Geral de Proteção de Dados, que também foi objeto da gestão do Eloy, né, também que nós conseguimos implementar, porque não existia nada parecido no clube em relação à proteção de dados do sócio. Entende? Imagina, seu dado está lá no banco de dados do Corinthians e você não tinha nenhuma proteção. Hoje já existe isso, fruto dessa gestão do Eloy, né? Aliás, a gestão do Eloy, ela, como tudo na nossa chapa é feito de forma democrática, antes, logo que o Duílio ganhou a eleição, né, ele o convidou, Eloy, até pelo conhecimento que ele tem na área jurídica para compor a equipe dele. Assim como ele convidou o Wesley, que é um grande amigo meu, para a área financeira, que também fez um excelente trabalho. Então, ele convidou o Eloy, só que o Eloy, antes de aceitar, ele submeteu a votação da chapa. E, de forma democrática, nós, por unanimidade, aprovamos a ida dele para lá. E, felizmente, ele fez uma excelente gestão. Entende? Só para você ter uma ideia, uma das que ele se orgulha muito é ter reduzido a despesa em 67 milhões. Pra você ter uma ideia, ele conseguiu reduzir isso, porque antes, é um absurdo o que acontecia antes. A gente por decurso de prazo, você perdia as ações. Até por revelia mesmo, né? A revelia. Revelia, não era nem prazo. É muito a revelia, você perdia as ações. Vamos dizer assim, um absurdo desse. Uma empresa como o Corinthians, que você pode comparar o Corinthians com uma multinacional, olha, uma empresa que fatura quase 1 bilhão, e o próprio Duílio salientou isso na última entrevista dele, quase 1 bilhão as receitas do clube, entende? Então, essa gestão do Eloy, frente ao departamento jurídico, foi excelente até por poder reduzir em 67 milhões as despesas, né? É lógico que contamos também com o próprio trabalho do Wesley na área financeira, que os dois sempre trabalharam em conjunto, né? Se deram muito bem nessa gestão do clube. Isso Então, precisa. Desculpe. Uma coisa que também é importante, a defesa da marca. sim, outra coisa. Isso aqui é marca. Nós usamos isso e as demais chapas usam, porque consta lá na diretiva que isso aqui só pode ser usado por sócio do clube para o clube, porque eu não posso vender isso aqui. Então, tem distintivo do Corinthians, ou alusivo ao Corinthians tem que receber royalty. Mas antes não se recebia. Não. O Herói, A gestão do Herói é que conseguiu. o Herói desenvolveu tanto na pirataria, tem o problema do hino, que o Corinthians não tem o direito de usar, mas tendo que brigar por isso também. A marca, conforme ele falou, de poder usar o distintivo. E aproveitando e emendando esse negócio do Herói no jurídico, o Lineu não estava conosco ainda, apesar de ser muito amigo
de muito tempo, é o que o Zenetti falou. Muita gente ainda lá no clube pensa que o Herói é dono da chapa, que é o que ele fala, e nunca foi assim. Em eleições retrasadas, foi convidado para ser vice de alguém, ele foi para lá, avisou, ele falou, eu vou chegar lá e ponho vocês votam. Ele sempre pôs para decidir. Mas tem um pessoal que acha que ele, que faz as coisas, não é assim. Tanto que, agora eu vou voltar no que ele estava falando aqui do Duílio. O Duílio, durante a campanha, mais ou menos nessa época, lá atrás de 2020, ele e o Adriano, no corredor ali em frente ao ginásio, me chamaram e falaram, se eu chamar o Herói, ele vem para ser jurídico? Eu falei, se você chamar agora, ele vai pôr para votação e do jeito que estão as coisas, não vão aprovar. Tá. Então o Duílio e o Adriano falou, então vamos tentar ganhar primeiro, se a gente ganhar. Eu falei, põe em votação, a coisa vai mudar e eu tenho certeza que aí a maioria vai votar. E foi o que ele falou, a grande maioria aprovou a ida dele para o jurídico. Tanto que, agora entrar no negócio do compliance, ele falou, você vai lá conversar com o Duílio comigo. O Duílio ligou para ele, falei, vai te ligar. Ele disse, não. Até no dia da eleição eu falei para o doutor Leandro Cano, eu falei para ele, que eu tinha falado que o Duílio ia colocar um diretor jurídico que ninguém imaginava quem era. Aí no dia da eleição, cheguei no Leandro Cano e falei, Leandro, vou te falar quem é. É o Herói. Ele falou, nunca que eles vão pôr. Vai pôr, você vai ver. E aí ele colocou. Quando o Herói foi para entrar, conversar com o Duílio lá na presidência, ele conversou 3 minutos com o Duílio, o Herói. O Duílio saiu e falou, Ricardo, desculpa. Eu falei, não, você é o presidente, tem que falar com ele. Aí nós entramos. O Duílio sentou na mesa aqui do meu lado e o Herói aqui assim. O Herói falou assim, o Duílio falou, Ricardo, o Herói só está querendo fazer o compliance. Eu estou falando que é pouco, que ele tem que pegar o jurídico e fazer dentro. Eu falei para ele, Herói, você tem que pegar tudo. Ele falou, carta branca, eu não quero me meter, não vou fazer nada. E olha, não é o que você falou, que a gente estava conversando. Não é querer defender o Duílio, isso e aquilo. Pode ter tido os defeitos dele. O time não ganhou. O time não ganhou. Ninguém vai falar, não ganhou, paciência. Aconteceu uma série de coisas. Mas, administrativa, financeiramente, foi um primor, mas foi o único presidente de 2007 para cá que não arruinou, não esculhambou, não piorou as contas, não aumentou a dívida e diminuiu um pouquinho. Isso é fato, né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu faço para todas as chapas que vêm, sobre quem que vai apoiar nessa eleição. Eu pensei exatamente isso quando o Ricardo falou. Nós fechamos um apoio ao Augusto. Acho que fomos a última chapa que resolvemos apoiar o Augusto. Mas vocês elogiam o Duílio, vocês falam que o Duílio foi um bom, por que vocês não ficaram com a renovação e transparência? Não é questão ideológica, é questão de princípio. O princípio nosso é preciso que haja democracia, é preciso que haja competência, é preciso que haja organização. Um grupo que está no poder há muitos anos, ele não fez todo isso de besteira. Isso é bobagem. A Renovação e Transparência fez coisas para o Corinthians. Só que agora é hora de outro grupo assumir e fazer também as coisas boas para o Corinthians. O nosso princípio é democracia. E a democracia exige rotatividade de grupos no poder. Isso pesou muito na escolha. Muito, porque eu não vou dizer que nós estávamos divididos, porque a grande maioria concordava, se me permitem, é que, de uma visão geral, nenhum nem outro candidato atenderia nossas melhores expectativas. Não que eles sejam ruins, não é pessoal isso, pelo amor de Deus. Explicar bem. Os programas que se a gente ouvia falar, não é bem isso que a gente quer. A gente quer um clube organizado, a gente quer um clube... o que aconteceu? De novo, vou falar do Herói. Quando ele entrou, ele tomou uma providência que todo mundo ia falar, mas foi só isso? Foi. Todo oficial de justiça que chegava, entregava na secretaria, no porteiro, isso aqui é a carta de citação. Até aquilo chegar no jurídico, já tinha ocorrido audiência. Por incrível que possa parecer, né? É isso mesmo, eu sei, gente. gente. O bloqueio das contas, diariamente bloqueio isso eu sei. Eu sou do ramo, eu sou da área. 30 anos de magistratura nas costas. Sei muito bem disso. O que ele fez?
a partir de hoje, eu sou oficial de justiça, um minutinho. Eu não sei qual é o nome, vão colocar seu Zebedeu. Seu Zebedeu, oficial de justiça, por favor, manda ele subir. Ele subia, ia lá para a sala do Zebedeu, que eu não sei quem é a pessoa. Pois não, senhor oficial, o que é o caso? Eu vim trazer essa... O senhor aceita o café, uma água, por favor? Ah, muito bem, tá aqui, eu assinei, tá, muito obrigado. Nunca mais perdemos o prazo. Exato. Então, quando a gente olha os planos dos candidatos, você fala, alguém está focado nisso? Alguém está focado em organizar? Menino, futebol de base. Estou cansado de ouvir todo mundo falando, o menino chega aqui, ele entra porque é do não sei quem, porque o outro dá dinheiro. Gente, vamos devagar com a dor, não é assim. Mas como tem esse diz, por que a gente não põe uma certa organização lá? E mostra para todo mundo que nós temos essas regras para seguir. Não importa quem é o diretor, quem não é, isso é irrelevante. Nós queremos o bem do Corinthians. Pode ser o Zinete, pode ser você, pode ser qualquer um. Mas ele é diretor do Departamento de Futebol Amador, ele tem que cumprir aquelas regras. Não pode isso, não pode aquilo, e pode outro, pode aquilo outro. O que ele puder fazer está na alçada dele, o que ele não puder fazer, contratação, não sei o quê, tem que passar para o superior. O presidente, que é o superior de tudo, o resto é diretor. E tem outra, né, Lineu? Hoje nós não ouvimos falar em bloqueio de contas no Corinthians. E diariamente nós tínhamos esse problema. É por isso que ele não conseguia pagar ninguém. Não conseguia pagar ninguém. O Herói, o que ele fez? Ele centralizou todos os processos, entendeu? Num único, para que não ocorresse mais esse bloqueio de contas. Além disso, ele fez um levantamento, conforme estão falando, de toda a situação, de todos os processos. Todos os processos. Depois conseguiu fazer uma centralização, que os credores têm que entrar numa fila lá para ir acertando. Isso aí brecou de ter... Todo dia ocorre ainda, mas teve uma época lá que era todo dia bloqueio. Né? E vejam vocês, para aquele que está nos ouvindo, fala assim, mas eles só falam do Herói. O Herói foi o nosso primeiro homem que pôde trabalhar na diretoria pelo bem do Corinthians. Vejam o que ele fez. Imaginem se todos nós pudéssemos fazer isso também. A Chapa 21 tem a liderança do Herói, como tem a liderança do Neto, como tem a liderança do Celso, do Bonomo que está aqui, do Zinete. Eu não, eu cheguei agora. Eu só obedeço. Né? Mas isso aqui, o que nós poderíamos fazer se nós todos pudéssemos trabalhar para o bem do Corinthians? Nós não somos ditadores, nós não vamos impor nada. Mas nós temos que ter regras. É muito fácil você jogar pedra. Eu quero ver você ser telhado. Com certeza. Então, não, porque aquele jogador veio, não sei o quê, um minutinho. Pega o caderno de obrigações. Seguiu aqui. Você está reclamando de quê? Ele cumpriu todas as obrigações, então o jogador está lá. Ah, mas não deu certo. Não deu certo esse, mas o outro deu. Aquele lá foi mais ou menos. E jogador de futebol, vamos e convenhamos. Torcida e jogador de futebol tem uma relação, digamos, um pouco tumultuada. O sujeito perde um gol, é um pé de rato, não joga nada, fez um gol, é um craque, eu sempre defendi ele. Aí o Romero, né? É mesmo. O Romero mais 3 gols, ele passa o Roger Guedes de novo na arena. Já tem pro Romero. É o Romero e o Yuri Alberto, é o exemplo do time atual. Isso. O Yuri Alberto é pé de rato, não faz nada. Fez um gol bonito contra o Fluminense, né? Contra Golaço. o Botafogo. Contra o Fluminense ele fez 2 gols. Um golaço, etc. Viu, ele recuperou, agora vai. Já não vai mais, já não serve, não sei o quê. E o Romero? Esse aí não joga nada agora, é o craque do time. Isso acontece. Agora, quem está no departamento de futebol é profissional, ele tem que saber isso. Eu sou só torcedor. Né? Eu procuro ter um pouco de bom senso para não... Né? Mas a chapa, o grupo Liberdade Corintiana, o que nós queremos, na verdade, é um Corinthians forte, um Corinthians organizado. Porque o Corinthians nunca vai ser forte como ele merece e tem que ser se ele não for organizado. É isso aí. Vai no Real Madrid, vai no Barcelona.
Vê se você consegue entrar lá e falar, aqui eu tenho... Tá, não é assim. Para contratar um jogador, eles têm todo um sistema. Mas esse menino aí é o Neymar Mbappé, que ele joga, eu não sei quem. Isso não interessa. Ele tem isso, tem aquilo, tem tal. Departamento de futebol. Esse jogador, vocês querem? Então, o departamento autorizou, contrata. Certo. Então, o que nós queremos é isso. Corinthians organizado, melhores ideias, sempre tendo progressividade, é uma palavra chata, mas nós temos que pensar assim, nós nunca podemos estar satisfeitos com aquilo que a gente tem. Nós somos campeões mundiais de basquete. Cadê nosso time de basquete? Nós temos o maior parque aquático de São Paulo. Não, acho que o Juventus é um pouco maior, né? Não. O maior da América Latina. É o maior da América Latina. de clube, E estamos situados na região mais populosa de São Paulo. Por que nós não temos time de polo aquático? Por que nós não temos? Então precisamos, porque exige investimento, então vamos organizar para ter isso. Exato. Mas daí uma pergunta, explicou sobre o Augusto e tal, mas ele uma hora deve ter sentado com vocês à mesa ou feito alguma apresentação. Sim. E ele se comprometeu a continuar com essa mesma responsabilidade que o do Willio vem nesses 3 anos na questão administrativa? Ó, ele esteve conosco até porque nós... Aliás, não só ele, né? O próprio André Negão esteve conosco, né? Eles Todos apresentaram a proposta, até por questão democrática, nós ouvimos dois. Sem dúvida. E os dois, inclusive, falaram que iam seguir essa orientação, né? O que acontece é o seguinte, quando nós decidimos, após essa reunião com o Augusto e com o André Negão, quando nós decidimos apoiar o Augusto, isso não significa que nós vamos apoiar assim, sem nenhuma condição. Na verdade, se ele falhar administrativamente, nós somos os primeiros a cobrar dele uma correção no rumo, entende? Não é assim esse apoio de forma totalmente livre, né? É o seguinte, falhou. Vou citar outro exemplo. Por exemplo, nossa chapa, a maior parte, não votou no Duílio. A maior parte, talvez a totalidade ou a maioria, né? Mas, de qualquer forma, nossa chapa apoiou a gestão que o Duílio fez. Ou seja, o Duílio fez uma excelente gestão. Como eu falei antes, ele enxugou gelo por conta dessa taxa Selic altíssima, dá mais de 100 milhões só de juros por ano, entende? É enxugar gelo. Claro. Porque a dívida é altíssima. O Duílio resolveu o problema com a Caixa, entende? Foi através do Wesley, como eu comentei, fizemos um contrato com a Caixa que vamos pagar até 2041. Então, e está sendo pago. Ou seja, nós temos que admitir que, embora não tenhamos votado para ele, temos que admitir que ele fez uma boa gestão. Agora, é lógico, faltou dinheiro, faltou recurso, mas é culpa dele? Talvez até tivesse culpa quando ele foi diretor de futebol. Com certeza, né? Com certeza. Isso a gente lembra quando ele foi. Agora, de qualquer forma, ele, como gestor principal, ele procurou sanear as dívidas dentro dos recursos que ele tinha. E olha, que fique bem claro para todo mundo. A Chapa 21 tem um compromisso com a verdade. Qualquer que seja o presidente. Isso. Exatamente. O André ganhou a eleição. Parabéns, André. Parabéns. Faça uma boa gestão. Isso. Mas vocês não fizeram acordo com o André e depois agora vocês estão batendo pau para a gestão dele? Porque ele acertou. Não é o ato da gestão. O André fez uma besteira, o Augusto fez uma besteira. Isso está no estatuto? Não está. Presidente, só tem que responder por isso. Esse é o nosso trabalho. Tanto é que em 2019, 2020, as contas 19 e 20, a chapa reprovou, que era do André. Certo. Entende? Reprovou. Agora, nós sempre falamos, né, o Nenê, desde a passada. O Lineu não estava junto ainda, mas ele sabe. A gente sempre falava, eu pelo menos, e muitos,
Porque tem muito esse negócio lá, eu sou oposição, eu sempre fui oposição. Mas a oposição ao quê? Você não pode falar que é oposição por oposição, você tem que ser oposição às coisas erradas. É o que o Lineu falou. Se fizer certo, nós vamos bater palma, seja para o André, seja para o Augusto ou se fosse outro. E nós vamos apoiar e tentar ajudar no que a gente puder, independente de quem for. Não é porque a chapa decidiu apoiar o Augusto, e se ele fizer coisa errada, seremos os primeiros a falar. Claro. Não tenha dúvida disso. Exato. Então é isso. Acho que, penso eu, que todos os conselheiros deveriam fazer assim. Não estou dizendo que não o façam. Mas acho que a ideia é essa. É que, às vezes, por algum discurso, a gente vê. Que o pessoal, quando, por exemplo, o Herói entrou no jurídico, ele recebeu uma saraivada de críticas. Não só ele. Do Ilho também. Porque o próprio do Ilho, o pessoal, entre aspas, lado da situação, desse lado, não, como é que você foi por ele, não sei o quê. Então, o pessoal não vê assim. Ele pôs, porque ele acreditou na competência do Herói. Sim. E o Herói viu não que poderia foi... virar as costas para Não, ajudar o exatamente, Corinthians, não né? pode. Então é o Nunca. seguinte, quem for chamado para fazer algo, eu não vou. Porque é o que o Lineu já falou aqui também. Você ficar só tirando pedra é fácil. É fácil. Outra coisa, resolver os problemas do Corinthians falando é fácil. Eu resolvo, ele resolve, você resolve. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Diminui isso, não faz aquilo. Marketing, isso, aquilo, tá tudo certo. Mas eu quero ver fazer. Você tá lá. Na hora de fazer, aí eu... Houve uma situação há poucos dias aí sobre a inscrição do nosso ídolo, Sim. o ex-goleiro Ronaldo, né? E isso, confesso que me deixa cabreiro pra caramba, porque pode ter acontecido com outros que não são conhecidos, né? Então não apareceu. E também o contrário, de não é que tirou do sistema, de colocar. O que pode ter acontecido ali? Eu vou falar até, porque não que eles não possam falar, porque eu fui, até fizer uma reunião lá depois, eu, Ronaldo, Adriano, etc., para entender, né? Claro. Começou assim, a listagem foi colocada lá na galeria. Eu cheguei teve a festa da Até a Morte, eu fui lá, e nesse dia foi o dia que colocaram. Só que eu cheguei tarde, tomei banho, fui lá e corri lá olhar. Fui lá, olhei o do Ronaldo direto, não estava na lista. Passei mensagem pro Ronaldo. Ronaldo, tudo bem? Seu nome não está na lista. Ele falou, é brincadeira. Eu falei, não é brincadeira, Foi é ali sério. que descobriu? Eu peguei e falei. Liguei pro Herói. Aí o Herói pegou, fez uma ligação por videoconferência, para mim, Zinete. Não, você tava? não estava. Ah, não. Não estava. Tarabai, isso. Tarabai, Você, tinha mais um, não Tarabai. lembro. Eu entrei nessa reunião e depois saí. Eu não pude ficar até o fim. O Tarabai tinha ido até o clube. Então, foi isso. Aí o Herói falou assim para mim, você tá olhando errado. Eu falei, não estou olhando errado, Herói. Ó, pus o dedo assim, virei o telefone, que estava no vídeo. Falei, ó, Era pra estar aqui. tinha lá um Ronaldo Ruiz. É. Ruiz, com R. Ele seria o próximo. Ronaldo Soares. Olha, ele tinha que estar aqui, não tá. Aí, não tá, o que aconteceu? Tá. Eu falei, olhei, o do Lineu tá aqui, o do Zinete tá aqui, o meu tá aqui, o do Ernesto tá aqui. Comecei a olhar alguns, né? Aí conversando, e ele, mas o que aconteceu? Eu vou ligar pro Ronaldo, o que é isso? Eu fui lá, o Herói. Não está também. Ele falou, você tá brincando? Eu falei, não tô brincando, Herói, aqui, ó. Patinha que tá aqui, não tá. Mas o que tá acontecendo? Ele já com a Fernanda no telefone, o que aconteceu? Não, eu pago anual para você. Bom, resultado. Ficou nessa polêmica. Fomos para uma reunião lá no clube, eu, o Herói, o Ronaldo, o Tarabai, que foi na secretaria verificar, encerrou o prazo de regularização, dia 25 de setembro. O Tarabai foi lá, salvo engano meu, 1 ou 2 dias depois, e confirmou o Ronaldo, está em ordem. E depois aconteceu o que você falou, o que você citou aí. Depois não estava mais na lista. Quer dizer, não estava mais na lista, não. Quando eu olhei, ele já não estava. Entendi. Então, ficou, entre aspas, o dito pelo não dito. Agora, se aconteceu com outros, como você falou, tanto para os dois lados, de colocarem ou não posso afirmar isso. Claro. Só podemos afirmar do Ronaldo que nós participamos disso. E nós vivenciamos. Nós vivenciamos, entendeu? aconteceu isso. E só para você ter uma ideia, antes do Ronaldo entrar na nossa chapa, nós pedimos até para verificar a situação dele lá. O Tarabai foi lá ver, antes de ele entrar na chapa. Não, tá tudo certo, Herói, ele tá adimplente, perfeito. Aí introduzimos ele na chapa. Só que depois não soubemos o que aconteceu, isso que o Ricardo comentou.
já não estava mais o nome dele na lista. Tá, e isso de fato ficou sem resposta. Sem o resposta. dito pelo não dito está. Exatamente. Bom, nessa Não reunião, dá para saber o que. Isso. nessa reunião que eu fui lá depois, estava o Cagiano, o Adriano, eu, o Ronaldo, o Herói, o Tarabai. O Adriano mesmo, o Cagiano, falava, olha, não é nem conosco agora, é com o presidente da comissão eleitoral. A comissão eleitoral só aceita se tiver o comprovante. Tem o comprovante? Tem o comprovante de pagamento? Não tem? Não tem? Ficou nisso e, resumo, Que coisa, hein? ficou nisso. É. Aí eu disse, mas vocês têm outro para substituir? Eu falei, temos. Tem Não, mais do que um para substituir. sim. Já tinha outra Sempre pessoa tem. pronta. Claro, né? claro. E aí substituímos. A gente está se encaminhando para o nosso final, então fiquem à vontade para dar a mensagem que vocês quiserem para quem está assistindo e para o eleitor que vai votar lá no dia 25 de novembro. Bom, Nenê, muito obrigado aí que pela agradeço. oportunidade. Eu que agradeço. É sempre importante a gente colocar o que a chapa pensa, como é que ela trabalha, como é que ela trabalhou nesses últimos anos e as propostas que ela pretende colocar, até para que o nosso eleitor decida votar ou não em nós, né? Foi muito oportuno, agradecemos isso e diria para você o seguinte: esta é a eleição mais difícil que nós estamos enfrentando. Essa eleição não é fácil, não vai ser fácil para eleger as 8 chapas. A briga, se você for lá no clube, você frequenta sempre, né? Você verifica que está bem acirrada. Então, nós temos que ter propostas para poder convencer o nosso eleitor a votar em nós e para que a gente saia vitorioso nessa eleição. É isso aí. Obrigado. E pode falar, Rim. Dá Bom, sua mensagem. Complementando ou reforçando o que o Zenetti falou, a gente tem que pedir o apoio para a Chapa 21, Liberdade Corintiana, para tentarmos continuar fazendo o que sempre procuramos fazer, lutar pelo que for de bom para o Corinthians, principalmente em termos de reforma estatutária. E é um ponto que tem muita coisa para ser feita e a Chapa Liberdade Corintiana sempre brigando por isso. Então, a gente pede o apoio. O que o Zenetti falou é uma verdade. Essa eleição, o sistema de chapa começou em 2018 e essa aqui vai ser a terceira, mas pelo que nós estamos sentindo agora, é a mais difícil, tem menos chapas, isso aumenta a disputa. Na primeira tiveram 24, na segunda 19, agora 16. Se não mudar isso numa reforma estatutária desse sistema, vai chegar na outra, vão ter 12. Estou imaginando, né? Por aí. Mas, enfim, para finalizar aqui, pedir apoio de todos que estão nos assistindo, apoio para votar na Liberdade Corintiana, poder continuar dando voto de confiança para nós todos, por nós sermos uma unidade, porque não é o que o Lineu falou no começo, não é, eu tenho um voto, eu tenho 2, não tem, é nós que temos que ter, e pelo Corinthians, nós não queremos voto, não é para nós, é para nós podermos fazer algo de fato pelo Corinthians. Agradeço você aí a receber a gente, e bacana que você faz isso não só com a 21, como todas as demais chapas. Não, nosso compromisso com a democracia está e Com vai certeza. seguir. Você é suspeito por falar que você é muito amigo nosso. Obrigado. Doutor, fica à vontade. Nenê, um grande abraço mais uma vez. Muito obrigado por nos abrir esse palanque. Parabéns por seu programa. Nenê. Obrigado. Muito sucesso. E eu quero dizer o seguinte: você que é sócio, o seu voto é a salvação do Corinthians. Não desperdice o seu voto. Não venda, não alugue, não empreste. Vote em prol do Corinthians. E para terminar, eu vou falar uma coisa bem rapidinha. Não tem blá, 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 não tem zum, zum, zum. Você quer o melhor para o Corinthians? Vota na 21. 21, é isso aí. Gente, então agradeço demais a todos vocês e a toda a chapa por ter vindo aqui, pela participação. E, pessoal, se inscreve, deixa o like. A gente vai continuar aí o nosso trabalho com a democracia, apresentando o pessoal que vai estar nos próximos anos aí no clube. Isso é muito importante. É difícil eu me posicionar aqui por enquanto, mas não posso terminar sem deixar de dizer que eu confio muito na Chapa 21. Muito obrigado. Desejo toda a sorte Obrigado, Nenê. a vocês, que dê tudo certo, tá? De coração.
E também mandar um abraço pro Cris, lá do Bar da Torre, lá, o nosso cantinho, que a gente volte para lá depois da eleição, tomar uma cervejinha gelada. No sossego. No sossego, sem essa coisa de chave para lá e para cá, que vai ser muito melhor. Então, um abraço pro Cris do Bar da Torre, que tá sempre aí com a gente. E é isso aí, gente. Obrigado e vai, Corinthians. Vai, É nóis. Corinthians. Corinthians. Vai, Corinthians.